Oi, gente rica! Iniciamos uma nova década neste ano de 2021 e precisamos nos preparar para uma guerra que se iniciou em 2020. Logo no início do ano passado, vivenciamos o que poderia ser a Terceira Guerra Mundial entre os Estados Unidos e o Irã. Logo a seguir, tudo foi parado por um vírus, uma guerra invisível que dizimou milhares de pessoas ao redor do mundo. Neste início de ano é o início perfeito para que cada um de nós se prepare para o que está por vir. Sendo assim, decidi trazer para você a Arte da Guerra de Sun Tzu, que sem dúvidas é o maior, tratado militar do mundo. A verdade é que ninguém soube dizer se ele, Sun Tzu, viveu realmente ou se é apenas uma lenda literária. No momento que aconteceu há quase 2.500 anos, na China, que hoje nós vemos a China como uma grande potência que pode tomar o lugar dos Estados Unidos e que depois dessa pandemia está com o maior PIB de todos os tempos. Essa história se tornou domínio público e existem inúmeras traduções. A primeira dela, que veio para o Ocidente, foi de um missionário jesuíta, um padre francês, em 1770 e poucos. E o título original era L'Arte de la Guerre. Nós sabemos que as ferramentas utilizadas nas guerras antigamente e as atuais são assim muito distintas. Antes os homens iam a cavalo com lanças. Hoje, a guerra é do poder das palavras, da influência, da tecnologia, da nanotecnologia, do invisível, dos vírus. E o poder de ocupar os mares, da corrida pelos satélites, das armas nucleares e do convencimento, da consciência, dos pensamentos e do homem despreparado para pensar e questionar, que acreditam nos dogmas que são as leis dos homens. Então, a arte da guerra do estrategista Sun Tzu pode ser utilizada como estratégia como a sua guerra interior, para a transformação da sua mente, como está descrito em Romanos 12:2, e a sua vitória como filho, filha de Deus, também conhecido como Senhor dos Exércitos, pois o Deus do amor é, antes de tudo, o Deus da guerra. E a primeira batalha que nós precisamos travar é contra nós mesmos, para sermos generais de guerra. Essa história começa muitos anos atrás. Vamos lá? Era uma vez um rei de Vu que tinha contendas e muitos problemas contra o reinado de Tzu. Os dois reinos estavam prestes a entrar numa guerra aberta. Sun Tzu era um súdito que morava assim entre uma das províncias que faziam parte do império do rei de Vu. Ouvindo que o seu império estava prestes a entrar em guerra, ele decidiu fazer alguma coisa e partir para a ação, e não apenas ficar de braços cruzados esperando que o rei e o seu exército poderiam fazer. Então ele saiu da sua província e foi até o castelo do rei e pediu para entrar em sua presença. O rei, que já tinha ouvido falar de Sun Tzu, porque ele era um homem versátil, autor de best-seller e já havia escrito vários livros, o recebeu. E o rei então virou para ele e disse que havia lido o best-seller dele sobre a arte da guerra e que era assim muito interessante, mas que a teoria era muito diferente da prática. E tudo aquilo que ele escreveu era quase impraticável diante de uma guerra natural. Que a literatura, assim, é perfeita na imaginação de quem tem papel, a caneta e hoje um laptop, né? Mas diferente de quem está na rua, no terreno, na própria guerra, no dia a dia de todas as dificuldades. Após ouvir o rei com muita atenção,
Su Tzu respondeu para ele que tudo que ele escreveu naqueles pergaminhos ele havia praticado e poderia treinar qualquer pessoa do exército militar, se ele fosse autorizado para provar que a teoria ia valer na prática. E aí o rei disse para ele sim, que ele poderia escolher alguns homens inteligentes, como ele, de boa vontade, de boa índole, que estivessem dispostos, apesar de todas as dificuldades, a ultrapassarem os seus limites e serem homens dispostos a trabalhar em prol da guerra. Mas que isso não era a realidade do exército que ele tinha, que era assim, sabe, não era qualquer homem, porque o exército era formado na maioria por homens simples e difíceis e que não eram capazes de, sabe, de entender esse projeto e que não iriam distinguir a diferença entre teoria e prática. Mais uma vez, Su Tzu, ao ouvir o rei, declarou que não, que a teoria dele era para qualquer pessoa, independente se fosse uma pessoa fraca, medrosa, covarde, vitimista, bastava que essa pessoa fosse treinada. Então, o rei virou para ele e falou assim: olha, da maneira que você fala, parece até que as mulheres, sabe, do meu reinado podem ser treinadas para o exercício da guerra, empunhar as lanças e lutar contra todo tipo de adversários. E Sun Tzu respondeu para ele firmemente: sim, meu rei, elas podem. O rei então, que já estava assim cansado dos frequentes divertimentos, né? As mesmas coisas de sempre, resolveu viver algo diferente, mais instigante, e disse que iria colocar na frente dele as 180 mulheres que faziam parte do harém dele para que fossem treinadas por ele. E as duas preferidas, mais amadas, estariam à frente. E o rei o nomeou junto toda a sua corte como general da nova tropa de mulheres. À frente de todos, decretou, fez uma lei. E aí? Então o rei disse que quando elas estivessem treinadas, que ele mesmo viria verificar e fazer a sua justiça. Todos da corte acharam que o general Sun Tzu iria se sentir ridículo naquele papel que o rei lhe deu. Mas, muito pelo contrário, ele se mostrou satisfeito e honrado com a honra que o rei deu, né? Porque, além de tudo isso, ele permitiu que ele pudesse ver todas as 180 mulheres e o colocou como general do seu comando. Então, ele solicitou um espaço no castelo e todo o equipamento necessário para o treinamento dessas 180 mulheres. Olhou para sua nova tropa atentamente e disse: a partir de amanhã vocês estarão prontas para se mostrar diante do rei. E vocês devem obedecer atentamente a tudo que eu ordenar. Eu sou o novo general e essa é uma regra militar fundamental. Dividiu as 180 mulheres em 2 grupos de 90 cada uma e colocou uma favorita no rei na cada de um dos 2 grupos. Após a divisão, Su Tzu perguntou se elas sabiam definir a mão direita da mão esquerda e a frente das costas e pediu para elas responderem. Elas simplesmente riam sem parar e ele continuou sério e silencioso. Até que elas responderam: sim, sem dúvida, nós sabemos distinguir. Então, elas pediram para que elas prestassem total atenção à ordenação dele e disse: quando o tambor der o primeiro golpe, vocês permaneçam na posição atual, exatamente como vocês estão. Quando o tambor der 2 golpes, vocês devem se virar para onde está a sua mão direita. Quando o tambor der
3 golpes, vocês devem se virar de frente para onde está a mão esquerda. E quando o tambor der 4 golpes, vocês devem se virar para as costas, onde está as costas. Olhando para elas, com olhos atentos, ele disse: o que eu acabo de dizer pode não ter ficado muito claro para vocês, então eu vou repetir. O único golpe significa sentido. 2 golpes, direita volver. 3 golpes, esquerda volver. 4 golpes, meia volta. Então ele repetiu pela 3ª vez. A primeira ordem que darei é soar um único golpe. A este sinal vocês estarão prontas para o que eu vou começar a ordenar. Alguns momentos vou soar 2 golpes e todas juntas vão se virar à direita. Em seguida eu farei soar 4 golpes e completarão a meia volta. Depois vocês retornarão à posição inicial e ouvirão um único golpe. Vocês comprometam-se e eu farei soar 3 golpes e vocês vão se volver para a esquerda e, ouvindo 4 golpes, completarão a meia volta. Todas vocês entenderam o que eu disse? Se alguma de vocês tiver alguma dificuldade, por favor, me comunique agora, imediatamente, para eu solucionar o problema e qualquer dúvida. As 180 mulheres então responderam: estamos prontas. Então, Su Tzu declarou: vou começar. Não se esqueçam de que o som do tambor substitui a voz do general. E é através dele que eu darei as ordens para vocês. Sun Tzu repetiu essa instrução por mais 3 vezes e então ordenou ao seu pequeno exército de mulheres que ele estaria começando. Todas prontas, ele deu o primeiro golpe no tambor. E neste barulho, todas as 180 mulheres começaram a rir. Ele deu o segundo golpe e elas riram mais forte ainda. O general, sem perder a compostura, dirigiu a palavra às mulheres. Pode ser que eu não tenha me explicado claramente. Se foi isso que aconteceu, a culpa é minha. Eu vou tentar explicar mais uma vez, de uma forma que todas possam entender a mensagem clarificada. E deu mais 3 vezes a mesma instrução e disse: agora eu quero que vocês me obedeçam e tenham entendido. E aí recomeçou. Soou o tambor, deu mais 2 golpes e as mulheres simplesmente não conseguiram controlar o riso e soltaram as mais altas gargalhadas. Sun Tzu, de forma bem séria, disse para elas: bom, se vocês não tivessem me confirmado que haviam entendido tudo que eu expliquei, todas as ordens, em coro, vocês não seriam culpadas. Mas eu falei claramente, expliquei várias vezes e vocês admitiram ter entendido tudo. Por que então não me obedeceram? Então, desta maneira, vocês merecem uma punição militar. E no universo militar, a pessoa que não obedece às ordens do general merece a morte. E vocês morrerão. Então, ele escolheu 2 mulheres, as 2 favoritas do rei que estavam à frente para servir de exemplo e para morrer em nome da tropa. Nesse momento, alguém que estava observando correu ao rei e avisou o que estava acontecendo. E o rei mandou um emissário para proibi-lo de mandar matar as 2 favoritas. Ao receber a ordem para não matar as 2 favoritas, Sun Tzu virou para o emissário e disse: avise ao rei
que eu o considerava bastante sensato e justo para pensar que ele poderia ter mudado de ideia. Eu sei que é o rei quem faz a lei, mas ele jamais poderia ir de encontro ao que ele mesmo decretou e me revestiu com a autoridade e general do seu exército. Se o rei me consagrou como seu general, cabe a mim fazer o resto, e elas vão me obedecer ou vão morrer. E após falar isso, ele mesmo tirou a sua espada da bainha e a sangue frio decapitou as duas favoritas do rei, que comandavam os 2 blocos das 180 mulheres. Em seguida, ele substituiu as duas, por mais 2 outras e começou a bater novamente e ordenado. Gente, como se elas tivessem a vida inteira participado do exército, fizeram em silêncio os movimentos de forma impecável. Então, sem pestanejar, Sun Tzu disse ao emissário do rei que estava ali parado, atônito, assistindo tudo que tinha acontecido, estava acontecendo, e ele falou: vá ao rei e diga que as suas mulheres já sabem fazer o exercício e eu as levarei à guerra e elas estão preparadas para enfrentar todo tipo de perigo, até mesmo atravessar a água e o fogo. Quando o rei ficou sabendo de tudo, ele ficou simplesmente desesperado com a perda das suas 2 mulheres que ele mais amava dentre todas as outras e disse que não queria mais saber daquele homem no seu castelo e que ele deveria voltar para sua província e que ele não queria mais saber dos seus serviços. Então, Sun Tzu disse: o rei ama palavras vazias. Não é capaz de juntar o gesto à palavra. O rei então entrou em luto, mas a situação não fez com que a situação mudasse, entendeu? E a guerra estava cada vez mais próxima contra o reinado do rei Tzu. Então, os inimigos à sua porta, quase prontos a esmagá-lo, ele foi e pediu para convocar Sun Tzu novamente e o nomeou general do seu exército. E com isso destruiu o reinado do Tzu. E os vizinhos que faziam parte das províncias do outro rei que foi vencido, agora estavam morrendo de medo. E pediram proteção, asilo ao rei Wu, porque ele tinha um homem a seu serviço que era indesistível, que era o Sun Tzu. Bom, eu sou a Cristiane Oliveira e eu vou compartilhar com você todo o livro da Arte da Guerra. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe e me aguarde que eu volto com o primeiro capítulo, que é o capítulo da avaliação. Até lá, te espero. Tchau!